Agora sim, boa noite. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos vereadores, confrontando-se com o livro de presença. 13 vereadores, senhora presidente. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus, nosso Senhor, declara aberta a presente sessão. Conforme determina a resolução número 005 de 99, convido o vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o livro de Eclesiásticos, a sabedoria e o temor de Deus. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ele sempre esteve com ele. Ela existia antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes de todos os séculos. Amém. Conforme determina a resolução número 001 de 2013, cantaremos o hino de Capão Bonito, de autoria do maestro Edmundo Cassiacarro, oficializado pela Lei Municipal número 1260, de 13 de março de 1990. Este rincão é minha terra, de campina verdejante, brilhará com quem encerra, nesse solo tão pujante, nessa terra imensa em flor. A instrução é a riqueza, seu progresso é a grandeza, e enche a pátria de esplendor. Este rincão é minha terra, de campina verdejante, brilhará com quem encerra, nesse solo tão pujante, nessa terra imensa em flor. A instrução é a riqueza, seu progresso é a grandeza, e enche a pátria de esplendor. Capão bonito, então saltemos, desse lar onde aprendemos a lutar sabiamente. Princesa é, tens o cruzeiro a brilhar constantemente nesse céu tão brasileiro. Capão bonito, então saltemos, desse lar onde aprendemos a lutar sabiamente. Princesa é, tens o cruzeiro a brilhar constantemente
nos termos do artigo 104, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloque em votação as atas das sessões anteriores. Não havendo retificação ou impugnação, as mencionadas atas são consideradas aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos de diversos. Em seguida, expediente recebido do senhor prefeito municipal. E, finalmente, o expediente apresentado pelos vereadores. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itapetininga tem a honra de convidá-los para a entrega do título de cidadão itapetiningano ao ilustríssimo senhor Ricardo Pedroso Estela pelos relevantes serviços prestados ao município no dia 7/12, às 19h30, na Câmara Municipal de Itapetininga. Convites: formatura do ensino médio no Centro Cultural Paulo Freire, dos queridos alunos do 3º ano, no dia 16 de dezembro, às 19 horas. A presidente e vereadores e demais funcionários da Câmara Municipal. Agradecemos imensamente a homenagem prestada através da moção de pesar ao nosso amado e saudoso Carlos Alberto Venturelli, conhecido por Beto Venturelli, que muito se dedicou e serviu por longos anos de sua vida a essa repartição. Que sua memória esteja sempre presente e viva entre nós. Renata Venturelli. Quem quiser ver, está aqui. Formatura na Escola Sumi Baldissera tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de colação de grau dos nossos estudantes do 5º ano, no dia 5 de dezembro, e do 9º ano, dia 6 de dezembro. Os 2 dias será às 19h30, no Centro Educacional Paulo Freire. Mais um convite será no dia 6 de dezembro, às 19 horas, no Salão do Asilo, para festejarmos juntos o fim de uma etapa e eternizar o momento. Convidamos você para a nossa formatura. Escola Oscar Curtis Camargo, dia 6 de dezembro, às 19 horas. Natal Iluminado, Ribeirão Grande. Temos a honra de convidá-los para prestigiar essa inauguração do Natal Iluminado. Dia 9 de dezembro, às 19h30, na Praça de Ribeirão Grande. Convite da formatura do bairro Turvo dos Almeidas, 14/12, às 10 horas. Mais um convite de formatura no Centro Educacional Paulo Freire, dia 15 às 19 horas, da Escola Professora Maria da Conceição Lucas Mildazes e os formandos do 5º e 9º ano. Conforme o ofício 290, notificamos o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 28/9/2023, no valor de R$ 285.500, na conta vinculada com o contrato do repasse firmado com o município de Capão Bonito, assinado em 18/10/2021, no âmbito do programa Esporte, sobre a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto revitalização com cobertura e recuperação da quadra esportes do município de Capão Bonito.
Ofício 587 do requerimento 66 de 2023. Ofício 588 de 2023, que solicita a realização de uma sessão extraordinária, logo após a ordinária, para apreciação do projeto de lei 172 de 2023. Convocação de sessão extraordinária para o dia 6 de dezembro, amanhã, às 19 horas, para a lei complementar que dispõe sobre o plano de carreira. Ofício 591, da indicação 264 de 2023. Projeto de lei complementar do Executivo 26 de 2023 dispõe sobre o plano de carreira, empregos e remuneração dos profissionais de educação básica no município de Capão Bonito e de outras providências. Projeto de lei do Executivo 172 de 2023, que dispõe sobre os créditos tributários inscritos na dívida ativa do município de Capão Bonito, amparado no artigo 304 do Código Civil. Facultar ao devedor que tenha crédito tributário inscrito em dívida ativa no município possa proceder à dação em pagamento de bem imóvel igualmente situado nesse município para efetivar a extinção do débito correspondente que especifica. Projeto de lei do Executivo 151 de 2023, que dispõe sobre a Desculpa, pessoal. Esse é o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que decidem opinar pela legalidade do mesmo sobre o projeto de doação da área da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente é o vereador Alain, o Zé Carlos é o relator e o Paulo é o membro. Requerimento 223 de 2023 do vereador Antônio Roberto Siqueira, que solicita informações se é possível incorporar ao patrimônio público os aparelhos que compõem o som adquiridos pela Rede da Cidadania, através da aplicação da emenda impositiva de sua autoria do ex-vereador Alain de Souza Galvão, de R$100 mil. Moção que apresenta votos de apoio à manutenção da Sabesp como empresa pública e sob controle acionário do Estado. Indicação 481 de 2023, de autoria do vereador Paulo. A realização de serviços necessários no bairro da Paineiras. Indicação 482 de 2023 do vereador Paulo, que solicita a realização de tapa-buracos na rua 9 de julho. Indicação da vereadora Lucinéia, a que solicita a realização de sarjetas e dos canteiros, bem como a pintura das guias e vias públicas do bairro Jardim Boa Esperança. Indicação do vereador Valdeci, que solicita a construção de um sarjetão na rua José Brizola, no trecho indicado. Indicação do vereador Antônio Roberto Siqueira, que solicita que estude a possibilidade de alterar o local da entrega do leite e programa Viva Leite, atualmente realizado na igreja da Vila Aparecida, para a nova sede da administração regional do Arva. Indicação do vereador Valdeci, que solicita a realização de tapa-buracos na Avenida Januário Roque Siqueira. Indicação da vereadora Camila, que solicita providências de código de endereçamento postal, o CEP, junto aos Correios para a rua Pedro Gonçalves Pereira e do Varlino Teixeira. Parecer 88 de 2023, que decidem opinar pela legalidade da proceder a doação da área à Ordem dos Advogados do Brasil.
Alan Senciato é o presidente, Zé Carlos é o relator e Paulo é o membro. Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão de licença ao Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito do município de Capão Bonito, pelo prazo determinado de 16 dias, no período de 10 a 25 de janeiro de 2024. E o projeto complementar 10 de 2023 dispõe sobre a alteração dos anexos 1º, 2º e 5º à Lei Complementar 46, quadro pessoal da Câmara e da outras providências. As indicações lidas pelo senhor secretário recebem despacho o requerimento e as moções apresentados pelos senhores vereadores, sendo considerados objetos de deliberação, passam para a ordem do dia da presente sessão. As indicações lidas pelo senhor secretário recebem despacho desta presidência, sendo encaminhadas ao Executivo Municipal para as devidas providências. Convoco os senhores vereadores, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal e 121 do Regimento Interno, para 2 sessões extraordinárias, a serem realizadas logo após o término da presente sessão, sendo a primeira apreciação do projeto de lei número 172/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, e a segunda para apreciação do projeto de decreto legislativo número 008 e projeto de lei complementar número 010/2023, ambos de autoria da mesa da Câmara Municipal. Convoca ainda os vereadores, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal e 121 do Regimento Interno, para uma sessão extraordinária a ser realizada no próximo dia 6, amanhã, 6 de dezembro, às 19 horas, para apreciação do projeto de lei complementar número 026 de 2023, de autoria do senhor prefeito municipal. Passaremos agora à eleição dos membros da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Inclusão Social, criada pela Resolução 014 de 14 de novembro de 2023, minha autoria, para o biênio de 2023-2024. Solicito os senhores vereadores que façam a apresentação por escrito das chapas concorrentes. Apresentada somente uma chapa, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da chapa que será votada. Comissão Permanentes de Direitos Humanos e Inclusão Social. Vereador Danilo, vereadora Lucinéia e vereador Rafael. A votação será nominal nos termos do artigo 3º, inciso 3º do artigo 14, combinado com o artigo 50 do nosso regimento interno.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos vereadores por ordem alfabética, os quais irão dizendo qual... Não, acho que creio que não precisa mesmo assim. Foi apresentada uma chapa? É uma chapa única, né? Vereador Alain. Sim. Chapa 1. Vereador Antônio Roberto Siqueira. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereador Danilo, sim. Vereador Neto da Farmácia. Sim. Vereador Doutor Eluquil. Sim. Vereador José Carlos. Vereador José Carlos Salarico Neto. Sim. Vereador Baitaca. Sim. Vereadora Lucinéia. Sim. Vereador Paulo. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Valdeci. Sim. Está eleita a chapa com os membros da comissão Danilo Vicente, Lucinéia e Rafael Batista. Essa presidência parabeniza os vereadores eleitos, desejando uma feliz e proveitosa gestão em seus novos cargos, informando que os mesmos deverão procurar a secretaria desta Câmara Municipal para a elaboração da primeira ata da comissão. Encerrado o expediente, tem início a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 0155 de 2023, de autoria do senhor prefeito municipal. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o requerimento de número 0223 de 2023, de autoria do vereador Antônio Roberto de Siqueira. Está em votação o mencionado requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Está em discussão a moção de número 0090 de 2023, de autoria de todos os vereadores. Está em votação a mencionada moção. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ficando franqueada a palavra aos vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, o vereador Antônio Roberto Siqueira. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhor vereador, senhor presidente. Estou aqui entrando com uma indicação, número 480/23, onde os vereadores que quiserem assinar, podem assinarem. Essa indicação é para que possa ser tirado, a prefeitura tome providência de poder tirar o leite, da entrega dos leite, viva leite, que está hoje no salão da igreja. Se nós inauguramos uma subprefeitura, por que não colocarmos o leite na subprefeitura? Estava assim sendo entregue no salão da Vila Aparecida, da igreja da Vila Aparecida, porque aonde era o antigo árvore estava caindo, que de fato caiu uma parte da subprefeitura. Mas hoje não, da subprefeitura antiga, está há 30 anos lá. Hoje, como foi inaugurada uma subprefeitura, por que deixar uma coisa que é coisa pública sendo entregue no salão da igreja? Então, que volte para a subprefeitura, que pertence ao algo público, e em que posso agradecer a comunidade da igreja Nossa Senhora Aparecida, ao padre, e que o leite, que Viva Leite, possa voltar a ser entregue num salão que é do patrimônio público, e não na igreja. Entrei também, ontem, estive acompanhando o serviço de tapa-buraco, de alguns tapa-buraco, até vi o vereador Paulo, que esteve na vila, aonde depois eu passei por lá, e dar os parabéns ao diretor de obras, senhor Gilberto, que está acompanhando o serviço de tapa-buraco. O que dá para reparar que depois eu mesmo fiz umas críticas, mas depois cair em si,
que a gente critique sem saber o motivo e sem saber o que é que acontece. Tem parte dos nossos asfaltos que é muito antigo. Então, vários buracos que estão acontecendo no nosso asfalto, nesses asfaltos antigos, são asfaltos que já estão condenados, que ele está tapando o buraco, que ali está, mas com o tempo vai se abrindo outros buracos. E eu, como sou leigo, não adianta falar que eu sou expert nessa parte de asfalto, que eu não entendo. Falei, Gilberto, falei com o diretor, por que aqui está sendo tapado e ali na frente vai abrir outro buraco? Fica, com o tempo vai abrir, porque o asfalto é antigo, o asfalto é condenado. São de muitos anos, muito tempo. Não é que foi tapado o buraco aqui e ficou aberto aquele, não. Aquele ali vai ser aberto com o tempo. Então, Elia Jorge também, aqui nessa avenida Dona Nenê, que está acontecendo também, que vai ser tapado. Então, eu acompanhando, ontem eu acompanhei, hoje antes de ir para São Paulo, dei uma passada ali na rua Jair Gomes, também, até o vereador Neto também acompanhando ali. A gente vê o motivo que você faz o serviço aqui e abre outro ali, mas depois a gente foi entender que o asfalto é antigo e com o tempo vai abrindo mesmo. Então, quero dar os parabéns à equipe que está fazendo esse serviço de tapa-buraco, que é terceirizado, apenas o funcionário Gilberto que está acompanhando o serviço. E quero me desculpar até, às vezes a gente fala umas coisas sem entender. E eu tive essa sensação em com as palavras de quem entende, essa é a resposta que ele me deu. Também entrei aqui com um pedido do projeto, do requerimento 223/23, os vereadores que não eram da época, eu e o vereador Alain, ex-vereador Alain, nós demos uns 50 mil reais de cada um da nossa emenda para ser comprado um som, aonde esse som era para a rede de cidadania. E hoje não sei se tem a rede ainda ou não tem, está extinto, e esse som está na casa do menor. E esse som hoje eu estou pedindo porque a prefeitura venha para o município esse som. Porque nós estamos alugando vários e vários sons, sendo que nós estamos com um som parado na mão da rede de cidadania, não sei se existe ainda, e que a prefeitura retome esse som para que possa ser usado para o nosso município, porque possamos dar aí para a Secretaria de Educação, para dar para a Secretaria de Esporte, para a Secretaria da Cultura. Evitamos muito de alugarmos o som. Então, um som que é do município e que hoje está aí, 100 mil reais foi pago esse som. E um som profissional, um som excelente, em que o município vai fazer uso, e muito bem uso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Baitaca. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rafael. Senhora presidente, vereadores, público presente, pessoal de casa que nos acompanha através dessa transmissão aqui da Câmara. Quero registrar a visita, não pude ir na inauguração lá do Arva, não pude ir, tive um outro compromisso pessoal, mas na semana pude visitar com o vereador Neto Talarico lá, a unidade, no qual nós podemos conferir, fiscalizar a obra que foi feita, uma obra muito bonita, uma obra que ali contempla o serviço do CRAS, do SEBRAE, o CADE Único, o Banco do Povo, o PAT, tem a sala ali do administrador também, um refeitório bem bonito ali para o pessoal, os usuários. Ali também está centralizado o Centro de Controle Operacional, que é a sala de monitoramento das câmeras aqui da cidade. Um projeto que nós aprovamos aqui, o recurso para que isso pudesse acontecer. E ali também se encontra uma agência dos Correios e também, hoje, provisoriamente, a sala da Guarda Municipal, que logo será construída também e ali vai ser desvinculado. Então, registrar essa visita, não pude comparecer, mas dentro daquele local pode-se ver um avanço assim, para a nossa cidade, inclusive na sala de monitoramento, um avanço tecnológico, mas muito, muito para frente. Nós temos cidades aí grandes
que tem esse projeto de monitoramento, bastante pessoas preocupadas, até me procuraram falar se ia multar isso e aquilo. Por enquanto, eu acredito que não, mas é só monitoramento mesmo, né? Para segurança. Então, a gente fica feliz dentro daquele ambiente lá, tudo funcionando bonitinho. Inclusive, nós conseguimos ver algumas câmeras que conseguem ter bastante aproximação, né? Os vereadores aqui, a maioria pôde comparecer, como a Camila disse aqui, dá para pegar a pessoa dentro do carro. Então, assim, é um avanço muito grande para a nossa cidade. Então, a gente fica feliz por isso acontecer. Lembrar também que eu fiz, é uma das minhas indicações aqui, um dos meus pedidos aqui, que copiei da cidade de Indaiatuba na época, apresentei nessa Casa de Leis, e hoje acabou também acontecendo. Então, a gente fica feliz para que a nossa cidade ganhe mais esse desenvolvimento, mais especificamente falando, a Vila Aparecida, que tem uma superpopulação lá e que merece tanto, né, esse serviço de atendimento. Do momento é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, agradeço a presença de todos e dou encerramento. Desculpa, então, com a palavra, a vereadora Ludaon. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, os internautas. Quero dar aí os parabéns para o vereador Filondrina pela indicação referente ao Viva Leite e também quero estar, né, anunciando que eu destinei uma emenda de em torno de quase R$18 mil para a compra de um trailer totalmente equipado para ser instalado no novo Arva, já que lá não tem uma sala disponível para a entrega do leite. Então, entraram em contato comigo, a gente fez um levantamento sobre isso, e com o valor em mãos, eu destinei da minha emenda o valor aí de quase R$18 mil para a compra desse trailer, aonde será instalado agora no novo Arva, para que a população lá do bairro possa ter novamente a entrega do leite lá no novo Arva. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Citou meu nome ali. Com a palavra, vereador Fio. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Lu, de fato não tem o espaço exclusivo para a entrega do Arva, mas a cozinha é maior que esse plenário aqui. Aonde entregavam leite numa caixa de ovo, a cozinha hoje é maior que esse plenário aqui. Então, foi conversado com o diretor da subprefeitura, o administrador, o senhor Dudu, a cozinha é enorme, o refeitório é para fora, o espaço ali é enorme. E como até o diretor da promoção social falou, de fato, que a promoção ia comprar um container para ser distribuído, para fazer um lugar só para o leite. Então, a senhora está dando uma ajuda com a sua emenda, maravilha. Mas o lugar tem o lugar. Não é que não tem que explicar, vereador, não estou rebatendo a senhora. É que senão vai distorcido para umas certas pessoas, eles vão colocar lá que eu não conheço o lugar lá. Então, tem que saber o que a gente fala ultimamente. Que sempre te distorce. É só por isso. Sim, entendo, vereador. O local lá é bem amplo, sim. Então, senhor vereador, o lugar realmente lá é bem amplo, só que requer equipamentos para poder refrigerar o leite. Então, pelo que foi levantado, seria mais adequado ter um local fixo e específico para a entrega do leite. Nós não vamos ficar... Não havendo mais vereadores inscritos, agradeço a presença de todos e dou encerrada a presente sessão. Primeira sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores, confrontando-se com o livro de presença. Vereadores, senhora presidente. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus, nosso Senhor, declara aberta a presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto que será apreciado nesta sessão extraordinária. Projeto de Lei do Executivo 172 de 2023, que dispõe sobre os créditos tributários inscritos na dívida ativa do município de Capão Bonito, amparado no artigo 304 do Código Civil. Facultar ao devedor que tenha crédito tributário
inscrito em dívida ativa no município de Capão Bonito que possa proceder à dação em pagamento de bem imóvel igualmente situado nesse município para efetivar a extinção do débito correspondente que especifica. Fica suspensa a presente sessão por 15 minutos para apresentação de emendas aos projetos constantes da pauta nos termos do parágrafo 6º do artigo 124 do nosso regimento interno. Senhor presidente, como não haverá emendas, podemos dar prosseguimento à presente sessão? Vereadores, se estiverem de acordo, podemos dar prosseguimento. Está em discussão o projeto de lei número 0172 de 2023, de autoria do senhor prefeito municipal. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a primeira sessão. Segunda sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. 13 vereadores, senhora presidente. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus, nosso Senhor declara aberta a presente sessão. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos projetos que serão apreciados nesta sessão extraordinária. Projeto de decreto legislativo dispõe sobre a concessão de licença ao Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito de Capão Bonito, pelo prazo determinado de 16 dias, no período de 10 a 25 de janeiro de 2024. Projeto de lei complementar 10 de 2023, da segunda mesa diretora, dispõe sobre alterações nos anexos 1º, 2º e 5º, da lei complementar 46, de 13 de dezembro de 2005, quadro pessoal da Câmara Municipal e da outras providências. Fica suspensa a presente sessão por 15 minutos para apresentação de emendas ao projetos constantes da pauta nos termos do parágrafo 6º do artigo 124 do nosso regimento interno. Questão de ordem, senhor presidente. Não havendo emendas, poderemos dar continuidade na sessão? Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 008 de 2023, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o projeto de lei complementar número 010 de 2023, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Está aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Agora, convido o senhor Almir Rogério Dias Batista para fazer o uso da tribuna livre desta casa, onde irá explanar sobre o tema fatos ocorridos na gestão pública que foram deixados de lado. O senhor terá 10 minutos para explanação. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente e quem acompanha da casa. Hoje eu trouxe alguns fatos aqui que, no meu entender, foram deixados de lado no decorrer do ano, principalmente. E, por se tratar de última sessão, gostaria de estar explanando com vocês. Estarei aberto a perguntas, inclusive, após, se alguém quiser assim fazer.
Senhores vereadores, nesta noite venho manifestar o meu sentimento de indignação com os fatos que acontecem em nossa cidade. Posso assegurar com toda a certeza que não é um sentimento apenas da minha parte, mas sim de boa parcela da população capão-bonitense. E posso assegurar ainda que não se trata de meia dúzia de pessoas, como às vezes costumo ouvir por aí. Nós, enquanto população, enquanto eleitores de Capão Bonito, votamos e os elegemos para nos representar, para fazer em prol da coletividade. O discurso de campanha da maioria dos senhores era lindo, era maravilhoso, nos enchia de esperança de dias melhores para a nossa cidade de Capão Bonito. O período eleitoral passou, os primeiros meses, os senhores, como os nossos representantes, nos davam a esperança de que as escolhas iriam fazer a diferença, que a cidade iria prosperar. Mas com os passar dos meses, pudemos perceber certa acomodação por parte dos senhores. Não de todos, mas de grande parte. A preocupação já não era mais em representar a população como antes. A preocupação era fazer parte da, entre aspas, base aliada do prefeito. Não víamos mais aqueles vereadores que estavam sempre dispostos a fazer pelo povo. Não víamos mais. Não víamos os mesmos dispostos a fazer pelos povos, mas víamos eles dispostos a defender com unhas e dentes o executivo. Depois foi se criando algumas rivalidades internas nessa Câmara, onde se atacavam uns aos outros na luta pelo poder, até mesmo em razão de estar à frente da mesa diretora. Precisamente, algo que aconteceu na tentativa de denegrir a imagem da presidente aqui presente. Mas o fato era nítido, né, senhores? Ela não fazia parte da base aliada. Não sei o porquê da necessidade de tantos aliados nessa base. Afinal, se não se faz nada errado, a oposição não terá nada para apontar. A Câmara Municipal passou a apresentar algumas disputas de ego, onde o mais importante era elogiar e parabenizar o prefeito por fazer a sua obrigação. E na maioria das vezes em que um vereador era questionado sobre algo que estava parado ou sem a devida atenção, o mesmo imediatamente sempre colocava a culpa na gestão anterior, no prefeito anterior. Pensem, analisem e acreditem, os senhores foram eleitos para legislar pelo povo e para o povo, não para o prefeito. Parem de procurar desculpas, dizendo que se algo está errado, é culpa de ex-prefeito, culpa de gestão anterior. Porque vocês não estão aqui para apontar de quem é a culpa, gente. Vocês estão aqui para apontar a solução para os problemas que a nossa cidade enfrenta. Independente de quem seja a culpa. É triste dizer isso, mas tem vereador que, ao ser questionado sobre projetos de sua autoria, em prol da coletividade, ou não sabe responder, ou desvia, como já aconteceu até mesmo em redes sociais, e ao invés de responder os seus fatos, dá como resposta elogios ao trabalho do prefeito. A gente queria saber dos vereadores. Vocês não estão aqui, gente, para defender o prefeito. E isso eu falo e repito mais uma vez. Vocês não estão aqui para defender o prefeito. Vocês estão deixando de fazer a principal função do vereador, que é fiscalizar o executivo. Tudo isso por quê? Por estarem fazendo parte da tal base aliada? Não, senhores. Vocês têm medo do quê? O prefeito não vai vetar projetos e pedidos de vocês que seja em prol da população. Ele não irá fazer isso. Se for isso, não temam, porque para isso existe o Ministério Público, caso algo venha a acontecer dessa forma. Infelizmente, o que vemos e podemos tirar conclusões é de que a maioria das vezes a Câmara está sendo omissa diante de casos ocorridos na cidade, tais como um áudio envolvendo o secretário de governo, onde o mesmo pede para que seja oferecido o pagamento mensal a um vereador no valor de 2.000. Deveria ter sido investigada a finalidade, o interesse por trás disso, a origem do dinheiro, mas a Câmara se omitiu para não pedir uma investigação, para não pedir uma CPI. Por qual motivo? Segundo fato, Secretaria de Educação comprando a 100 bovino, no valor de R$ 38,50 o quilo.
Valor esse absurdamente maior que o preço praticado nos mercados. E se não bastasse o valor alto, a quantidade, 20 mil quilos. O valor é o mesmo pago na carne moída. Não adianta dizerem que é picado e congelado IQF, afinal isso só serve para facilitar o trabalho. Porém, se tiver planejamento quanto à quantidade e à entrega fracionada, como já ocorre essa entrega fracionada, o trabalho pode ser realizado da mesma forma, com uma economia gigantesca para os cofres públicos. O mesmo acontece no preço da linguiça toscana comprada a R$ 26,99 o quilo, o filezinho de frango a R$ 23,20 o quilo, as coxas e sobrecoxas de frango, entre outros itens comprados pela mesma secretaria, até mesmo o iogurte comprado. Os valores pagos estão bem maiores que o preço de mercado. Aí veio o caso dos notebooks comprados pela Secretaria de Educação, os quais tiveram apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por valores superestimados, ainda sendo emitida uma multa à senhora secretária de Educação, num valor que ultrapassa os R$ 10.000. Ao questionarmos alguns vereadores sobre o caso em questão, a resposta parecia combinada, apontando coisas da gestão anterior. Se os vereadores, em todo o questionamento recebido, usarem os governos anteriores como desculpa, vão passar gerações, gerações e mais gerações e a cidade estará estagnada. Pois é muito fácil apontar o passado e esquecer o presente. Comentou-se na cidade que o Tribunal de Contas teria cancelado o pregão, mas isso não ocorreu, pois quando a empresa perdedora entrou com o processo, até o TSE levantar tudo, deu tempo da empresa vencedora entregar os notebooks, né? A multa, sim, foi sancionada à secretária de Educação pelo TCE. E aí eu pergunto aos senhores, quem é o culpado? A Câmara precisa investigar, precisa fiscalizar. O TCE multa pelos erros administrativos, mas não tem competência de punir na área civil e criminal. Precisa ser descoberto se houve dolo dos envolvidos. E se ficar provado o dolo, pela nova lei de improbidade administrativa, temos o ato de improbidade administrativa, seja do prefeito, seja da secretária ou de qualquer funcionário. Isso é função da Câmara, por meio de uma CPI. O TCE possui o conhecimento técnico e já instruiu. Está tudo errado. A Câmara precisa descobrir os culpados, já que o valor é muito alto. Por último, e não menos importante, também pela Secretaria de Educação, temos o caso de dispensa de licitação número 262 de 2023, da contratação de empresa especializada para realizar o remanescente da reforma da Escola Municipal Professora Sumi Tereza Matsura Baldissera. Contratação essa no valor de R$ 8.082.769,51. O caso em questão, se houve dispensa de licitação diretamente, fere também diretamente o disposto no artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, alterado pelo Decreto 11.317 de 2022, onde obras públicas, a dispensa de licitação só é permitida em valores que não ultrapassam R$ 114.416,65. Por outro lado, se abriram o processo licitatório em 2 vezes, ninguém apareceu, ficou deserto, então a lei de licitações ela permite a contratação direta. Porém, mesmo que seja essa a questão, ainda há que se atentar pelo valor, que é extremamente elevado do contrato. Nesse caso, podemos dizer que, em sendo dessa forma, não seria ilegal, mas seria imoral fazer uma dispensa de licitação num valor tão alto. Não é porque não apareceu ninguém, o que é contestável, tendo em vista que empresas que manifestam interesse em obras públicas dizem não terem nem ficado sabendo de nova licitação. Não é porque não apareceu ninguém que vamos aceitar qualquer valor que seja colocado, sem que haja uma avaliação do serviço que se necessita ser feito. E o valor que isso aproximadamente custaria. Afinal, a Prefeitura possui um quadro técnico de engenheiros que poderia avaliar isso com toda a certeza. Era uma garantia de que nós teríamos uma economia nos cofres públicos. Temos que respeitar o dinheiro público e também respeitar a memória da senhora Sumi Tereza Baldissera, a qual foi uma pessoa boníssima
e de caráter ilibado. Não podemos associar o nome dela, nem mesmo da sua respeitada família, a casos duvidosos, como esse está sendo. Todos os casos aqui citados por mim foram motivo de omissão por parte dos nobres vereadores. Queiram me desculpar, mas foi motivo de omissão. Não digam que não tinham conhecimento, pois nós, cidadãos comuns, temos acesso às informações. Os senhores têm muito mais, muito mais. Solicito aos senhores vereadores que olhem com carinho também pela causa dos funcionários públicos municipais, da qual já teve um representante na última semana falando aqui. E esses são os que realmente fazem a municipalidade funcionar. Analisem e peçam a revogação da portaria 776, que compõe a comissão de estudos para a realização do plano de carreira do funcionalismo municipal em geral, pois é necessária uma maior participação de funcionários de carreira de diversas secretarias, principalmente os que ocupam cargo cuja remuneração seja menor, pois esses são os mais afetados com a falta dessa estrutura na carreira deles. Ainda referente a essa comissão, torna-se no mínimo estranha a presidência ficar a cargo da secretária de Educação, pois a mesma já procurou fazer separadamente o plano de carreira dos funcionários da sua secretaria. Sendo assim, os demais servidores não teriam o mesmo tratamento. Se tivessem, teria sido feito no mesmo momento. Isso se acontecer realmente, pois, como outros temas importantes, esse também está sendo deixado para 2024. Curiosamente, ano eleitoral. E para finalizar, agora um desabafo. Eu entendo que vereadores, ao se sentirem criticados, devem analisar, fazer um autoexame de consciência para procurar corrigir falhas que geraram tais críticas. Parem de achar que quem critica os senhores está fazendo isso porque quer tomar a cadeira dos senhores. Pois no atual cenário de omissão e descaso na política local, não é motivo de orgulho nenhum para algum cidadão querer estar vereador. Estamos cansados de ver vereador xingar cidadão, mandar o mesmo ter voto e vir aqui argumentar, ou mandando os mesmos arrumarem suas malas e ir embora de capão. Gente, o tempo do coronelismo feudal já passou. Vocês não são os donos da cidade. Sinto muito dizer isso, mas vocês não são. Não vivemos numa capitania hereditária, vivemos num município que compõe um país republicano e democrático. Parem de se achar no direito de ofender cidadão, colocar apelidos em cidadão, debochar de quem pensa diferente de vocês e não apoia as maravilhas que vocês estão enxergando. Respeitem os munícipes para pagadores de impostos, pois, se acaso esqueceram, senhores, esses, ou nós, somos os seus patrões. E se estão na vida pública, estão sujeitos a elogios, estão sujeitos a críticas, não aguentam, é melhor sair. Espero que os senhores reflitam sobre isso. Se tiverem algum questionamento, façam enquanto estou nessa tribuna, para que eu possa responder adequadamente. Essa é a minha explanação que eu queria para essa noite. Espero que os senhores entendam a minha decepção, que agora eu não estou falando, nunca falei como político, estou falando como cidadão. Estou falando como cidadão que quer o melhor para minha filha daqui a alguns anos, quando ela estiver fazendo a sua faculdade, quiser exercer a sua profissão aqui. Se a gente aceitar uma cidade pacata, sem desenvolvimento, o que nós podemos esperar para nossas futuras gerações? Absolutamente nada. Eu já sou um senhor de 42 anos e eu construí a minha vida nessa cidade. E eu quero que minha filha, meu filho, meus netos, e que os filhos e netos dos senhores que aqui estão também sejam promissores nessa cidade, que ajudem a desenvolver essa cidade. Mas para isso precisa do pontapé de vocês. Se tiverem algum questionamento, estou à disposição. Muito obrigado. O vereador gostaria de fazer uso da palavra? Só um pouquinho, senhor presidente. Eu acho que sem réplica, né? Sem réplica. Sem réplica. Eu acho que o cidadão foi funcionário público, foi fiscal por muitos anos.
Eu acho que nem quando ele era fiscal era tão certo as coisas, no seu tempo de trabalho, de serviço como funcionário público, como ele está nos cobrando umas coisas que talvez o professor que escreveu, que foi escrito, eu acho que não deixou ele muito bem a par das coisas que estão acontecendo. Eu acho que pode ter até sido um bom aluno em decorar ou ler o que está sendo lido, mas o professor foi mal, porque ele deveria ir na prefeitura e levantar todos os casos, vamos lá, dos notebooks. Os notebooks, a empresa que ganhou, pelo que eu sei, porque eu fui ver, a empresa que ganhou, ela não tinha para entregar, todos, ela desistiu, ela foi multada, e a segunda empresa pegou no valor que diz que está subfaturado. Está sendo feita a defesa, certo? E vamos ver o que vai dar. O advogado fez a defesa. Não estou aqui para defender também. Eu acho que, como diz o cidadão, falar que não podemos falar no passado. Foi comprado quase 3 milhões de computadores, foram pagos antes da entrega dos computadores, e aonde essa Casa de Lei reprovou a conta do ex-prefeito, aonde foi apontado irregularidade nas contas. Se for mentira, segundo a colocação que eu estava vendo aqui, que a cidade não prosperou. Meu Deus do céu. É só ir no INCRA, ver quantos milhões foi arrecadado de tributos, aonde não eram cobrados. Se não prestar atenção, eu vou desligar aqui e vou embora. Aonde ir no INCRA, conversar com o diretor do INCRA, senhor André, veja quantos milhões em 4 anos. Em 4 anos foi arrecadado para o município de taxas que nunca eram cobrados. Cobrava aqui, não cobrava aqui. Cobrava ali, não cobrava ali. Vá lá e veja quantos milhões só esse ano. Só esse ano. Então, sobre outro assunto que ele deu para entender, que também estava meio cansado, que essa Casa de Lei não fiscaliza. Vamos lá da CPI, do áudio que vazou. Que vazou que também não é novidade. Se não teve CPI, porque não teve o que provar. Foi uma suposta, talvez tenha sido uma suposta, não que foi feito. Certo? Coisa de 2 anos passado, de 1 ano e meio passado. Onde esse cidadão fala que ofende as pessoas. Quer dizer, nós podemos ser ofendidos. Quer dizer, nós podemos não ter respeito. Qualquer um vem, nos xinga, nos humilha. Essa casa, como sempre diz, perdeu o respeito por certas pessoas. Que queira ou não queira, somos autoridades, sim. Defendo essa Casa de Lei, sim. Porque para estar aqui não é fácil. Não é fácil. E se nós estamos aqui, a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, aqui, não interessa? Porque alguém confia em nós. Alguém confiou em nós. E daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano, talvez confie em outras pessoas. Qual é o problema? São trocas de cadeira. Mas nenhuma vez foi citado que vai embora. Que não, não é isso, não é nesse sentido que foi falado. Inclusive eu falei. É que hoje existe sim meia dúzia de pessoas que distorcem a conversa da gente. Que vai nas redes sociais e faz montagem na fala da gente. Porque quando foi falado da panela, não colocaram na íntegra o que foi falado. Foi falar só da panela. Aí vieram fazer uma baderna, meia dúzia de gente, com umas panelas bem areadas aqui, que olha, Deus parabéns, está bem limpinha a panela. E não puseram na íntegra do que foi falado. Isso estou falando que fui eu que falei. E não fuja da raia. Então, o senhor veja bem o cidadão. Está lá a Secretaria de Educação, está lá a Defesa. É só ir lá ver, conferir. E confira também os 3 milhões de computadores, 2 milhões e 800 computadores, que podia ter pago o bônus, a bônus de todos os funcionários. Inclusive o senhor está aí, o senhor Reinaldo está aí, está me filmando. Ele participava do governo na vez passada,
aonde esse dinheiro de 2 milhões, quase 3 milhões, só para finalizar, senhor presidente, só para finalizar, só um minutinho, senão não concluo, senão vamos cortar lá a minha fala. Quase 3 milhões de computadores que eu, vereador, e mais vereadores brigaram para que pudesse ser pago o bônus de todos os funcionários da educação. Deixaram de nos ouvir e compraram 2 milhões 800 e poucos mil reais de computadores, em que pagaram a empresa antes de entregar o produto, e as contas do ex foi sim apontado e foi reprovado. Um dos motivos foi esse. Então vamos levantar mais coisas, porque as pessoas que hoje tá falando de nós aqui, já esteve como funcionário público e sabe como é que funciona. Nem tudo é o correto, nem tudo a gente acerta, mas nem tudo nós podemos persistir no erro. E esse cidadão foi funcionário, foi fiscal, ele sabe como funciona, e o seu professor foi muito ruim escrever essas coisas para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Estou indo embora. Eu peço a palavra, senhora presidenta. Vereador Danilo. Eu quero agradecer a sua participação aqui, que aqui é a Tribuna do Povo, todo mundo tem direito de vir aqui. E todas as informações que o senhor falou aqui e as denúncias eu vou levantar, vou fazer o requerimento. Hoje a gente está saindo de licença, eu não tenho rabo preso com ninguém. Posso colocar o requerimento, tem o nome de todos, se quiser. Quem quiser assinar, assina. Quem não quiser, não assina. E todas as denúncias. Alguns requerimentos também eu vou protocolar e vou levar no Ministério Público, a gente não tem respostas. E a gente segue trabalhando. Seja bem-vindo sempre a essa Casa de Leis. E a gente vai seguir sim com algumas coisas que o senhor falou. Já teve alguma denúncia aqui também que foi protocolado para a presidência. Eu não sei como que está o segmento. Se tiver parado também a gente vai dar segmento via Ministério Público. E tudo que chegar aqui nessa Casa de Lei a gente vai tocar em frente. Porque aqui a gente está para isso, para trabalhar. Tá certo? Obrigado.